Fala galera, beleza? Hoje a gente vai gravar o que seria a aula de via óptica e um pouco mais sobre o olho, tá? Essas aulas a gente bota a parte para entender primeiro a estrutura geral do olho e depois um pouco mais sobre os aparatos direcionados realmente com o olho, tá? No caso da via óptica, é como caminha a direção nervosa até chegar na corteza. Como é que se faz os primeiros passos para que se forme a visão que a gente tem, tá? O primeiro passo disso tudo acontece na retina, certo? A retina, a gente já viu que ela é a capa interna do olho. E ela apresenta fotorreceptores, né? Que são neuronas modificadas que têm essa capacidade de transformar algo luminoso em impulso nervoso, certo? E que a gente diz que divide em duas grandes fibras, nasais e temporais. A gente vai falar um pouco sobre isso agorinha. E o trajeto desse impulso nervoso é que esses fotorreceptores, eles passam até as células bipolares, certo? Que é onde a gente forma o que a gente chama de primeira neurona. A primeira neurona, gente, é o primeiro lugar que uma via nervosa consegue é, cap, é, captar e traduzir aquele sinal, certo? Então, por exemplo, na via óptica, o primeiro é a célula bipolar. Os fotorreceptores só recebem e passam a mensagem para frente. A primeira neurona mesmo é a célula bipolar. E a segunda neurona seriam células ganglionares, tá? Que depois vão se formar no nervo óptico. Aí tem duas grandes perguntas que se fazem, que é onde se origina a via óptica. Você diz que é células fotorreceptores ou células bipolares. E onde se origina o nervo óptico, que se origina em células ganglionares, tá? Essas são perguntas que se fazem em prova. Aqui a gente tem um slide que é amado e odiado por muitos, que é o seguinte: quais são as capas da retina? Essa é uma pergunta típica da UBA e de anatomia A da UNLP. Essa pergunta é típica. Todo ano está em prova. Quais são as 10 capas da retina? O que você tem que gravar, gente? Essas aqui que estão nessa imagem. Primeiro é o epitélio pigmentado, né? São as células pigmentadas. Depois os fotorreceptores. Tem as células limitante externa, as nucleares externa, plexiforme externa, nuclear interna e plexiforme interna, células ganglionares, fibras ópticas e as limitantes internas. É assim que a gente diz. As duas limitantes formam parte do que a gente chama de células de Miller, certo? Células de Miller. Beleza, não importa. E isso aqui toma, viu? Isso aqui cobra em prova. Cuidado com isso. Por outro lado, a gente tem o que a gente chama de nervo óptico, que a partir dessas células ganglionares, saindo da região ali da retina, células ganglionares, ela agora solta fibras que saem do olho. Esse aqui é um olho, né? Esse aqui é outro olho, que formam fibras, que essas fibras, elas vão ter aspectos diferentes. O que que é isso? Olha só, vamos supor que aqui é um olho esquerdo e aqui é um olho direito. A gente tem dois campos visuais. O que é campo visual? É a capacidade de você enxergar, certo? Suponhamos que aqui é o nariz, certo? Que é o nariz de uma pessoa. Quando a gente fala de campo que está mais próximo ao nariz, a gente diz campo nasal, certo? Campo que está mais na região da têmpora, a gente chama campo temporal. Agora, isso é um detalhe que vocês têm que atender e entender agora, que é o seguinte: as, as, a visão temporal, ela não é captada pelo nervo temporal, certo? Ela não é captada pelo nervo temporal. Ela é captada por quem, Diogo? Por fibras nasais. Elas cruzam o olho, certo? Do campo nasal, ou seja, da minha região que eu estou vendo perto do nariz, elas vão ser traduzidas por fibras, ou seja, por nervos da região temporal. Então elas cruzam dentro do olho. E por que que isso é importante, Diogo? Pelo seguinte: porque depois somente as fibras nasais, olha só, ok? Uma coisa é campo nasal, tá? Certo? Campo nasal é onde você está vendo perto do nariz. Fibras são as fibras nervosas. E a gente chama nasal porque está na região mais interna, mais próximo ao nariz também. Só que são fibras, não é campo, certo? As fibras nasais, que a gente acabou de falar que elas vêm da onde? Da região temporal, do campo visual temporal. Quando elas passam na região do quiasma, na região por cima
do que seria a glândula hipófise, elas cruzam entre si, certo? E é ali nessa região, por cima da hipófise, da cicha turca, que ela forma esse quiasma óptico, que são entrecruzamentos de fibras nasais. Ojo com isso. Não é de todas as fibras do olho, somente de fibras nasais. Maravilha. Ponto em que se unem parcialmente os dois nervos ópticos, se acordar que as fibras temporais externas não se cruzam. Isso é importante. Depois que essas fibras passam, ou seja, agora ele vai estar formado parte de fibra que era do outro olho e parte de fibra de um olho, ele vai até um lugar que chama região do tálamo, onde a gente chama o corpo geniculado externo do tálamo, certo? Esse corpo geniculado agora é a terceira neurona. A gente já tinha dito que a primeira neurona, olha lá, ó, vou voltar aqui o slide para vocês verem. Ó. A primeira neurona era onde, gente? Células bipolares, certo? Depois células ganglionares, é a segunda neurona. E agora a terceira neurona, corpo geniculado do tálamo. Depois elas soltam fibras ópticas, que a gente chama fibra de Gratiolet, que hacem sinapses com a quarta neurona, que se encontra na cisura calcarina, e depois ela segue até a região da corteza occipital, que é a corteza responsável por estar descobrindo o que a gente vê aí, né? Traduzindo tudo que a gente vê. Beleza? Então, esse caminho, desde a formação do nervo óptico, quiasma, a diferença entre as fibras no momento que uma cruza, porque as nasais elas vão cruzar, passar de um lado para o outro, somente as nasais, e que as temporales não, vai até o corpo geniculado, região de fibras de Gratiolet, cisura calcarina e corteza occipital, tá? Beleza. Essa aula de órbita aqui, a gente já falou numa aula separada, então eu deixo para vocês na aula separada de órbita, tá? Inclusive é de endurance esfenoidal. E aqui a gente teria que falar um pouco sobre os músculos do olho, tá? Existem o que a gente chama de músculos extrínsecos do olho, que são músculos que nascem fora do olho, certo? E se dirigem à região do olho, beleza? Especialmente quais, jogo? O elevador do párpado superior, os rectos, sendo eles recto superior, médio, lateral e inferior, e os dois oblíquos, superior e inferior. Os oblíquos é o que estão lá mais para cima, gente, ó, mais para cima, oblíquos. O reto lateral e reto medial, e por aí vai. Olha só, o que que eu quero que você saiba sim ou sim? Primeiro, o nome deles, certo? O nome deles. E segundo, que você tem que saber, não tem como, a inervação desses músculos. Perceba comigo que a grande maioria dos músculos é inervado pelo par cranial motor ocular comum, o par 3. Par 3. Às vezes se pergunta também a ação deles, tá? Mas essa aqui é a pergunta mais importante e mais frequente. Pelo nome, você muitas vezes tira a ação que ele tem, né? Por exemplo, os oblíquos, eles têm uma capacidade de elevar ou de descender o olho, né? Então, para cima ou para baixo, certo? Então, você vê, por exemplo, o oblíquo, ó, descende e rota, descende. O oblíquo inferior eleva, tá vendo? Já os rectos, por outro lado, eles têm mais capacidade de rotar acima de tudo, tá? Então, rota, rota, ou aduce, abduce, tá vendo? O reto medial e lateral, principalmente, é o que está para medial ou para lateral, ou seja, abre ou fecha o olho, abduce o olho ou aduce o olho. Fácil. E especialmente porque, até na inervação também fica fácil aqui. Ó. Vamos lá. A gente tem, dentro da inervação do olho, o elevador do párpado superior, certo? Que é inervado pelo motor ocular comum, certo? Inervado pelo motor ocular comum. Fibras mais simpáticas, certo? Fibras simpáticas. E todos os demais, praticamente, o oblíquo inferior, reto superior, reto inferior e reto medial, são inervados pelo motor ocular comum também. Qual o que é legal você saber? Reto lateral, olha o nome. Ele é lateral, certo? Você pode chamar o nervo que inerva ele de quê? Motor ocular externo, para lateral, ó. Externo ou lateral, que também é chamado de abducens, porque faz abducência do olho, certo? Então, motor ocular externo é o reto lateral, fácil. E o oblíquo superior, Diogo, ele também é chamado de troclear, gente.
troclear. Por isso que o nervo é o nervo troclear par 4, certo? Então é o oblíquo superior. Hoje é o nome mais usado, tá, gente? Oblíquo superior. Então, oblíquo superior par 4, reto lateral par 6. Os demais par 3, motor ocular comum, tá? Motor ocular comum. Aqui seriam os movimentos do olho, né? E a diferença entre um olho direito, outro olho esquerdo e por aí vai. Tá bom? Maravilha. Sobre párpado, gente, não tem muito detalhe que se cobre em prova. A gente vê isso muito mais no que seria a final de anato. Tem uma bolicha lá que tem párpados e glândula lagrimal e tudo mais, tá? Então, a gente tem um párpado superior e um párpado inferior, certo? Vou passar meio rápido isso aqui, hein? E entre eles, ou seja, o espaço entre eles dois aqui, a gente tem a edindura palpebral, que é onde está basicamente a córnea esclerótica, né? A função é distribuir a lágrima, especialmente para a córnea, que a gente já falou, ó, que é formado pelo filme lagrimal, certo? O que é o filme lagrimal? É um componente formado por líquido, por lípidos, que auxilia na irrigação desse olho. Então, esse olho, ele tem uma coisa que é interessante, que é a necessidade que ele tem de estar sempre irrigado, né? Porque senão ele se irrita, certo? O olho fica irritado. Beleza, protege contra corpo estranho, não sei o quê. Joia. Por outro lado, deixa eu só ver um negócio aqui. Por outro lado, uma coisa muito importante também é o aparato lagrimal. Certo? Uma coisa que vocês sempre se confundem e vocês erram de maneira por não saber, né? Vocês sempre acham que a glândula lagrimal ela tá mais interna, ou seja, mais próxima ao nariz. Não é verdade, gente. A glândula lagrimal ela tá na porção externa, mais próxima ao que seria a porção frontal do olho, tá? Então ela é externa e o que faz que ela caia para cá é o parpadeio. É quando você fecha o párpado, ela vai e chega até o ângulo. Esse ângulo que a gente chama de saco, tem um ângulo e depois no saco lagrimal. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é. Então, olha só, ele está encarregado de produzir o que seria a lágrima, né? Está composto por uma porção secretora, excretora e o filme lagrimal, que é o que eu falei para vocês. A porção secretora, ou principal, se divide em duas porções, uma porção orbitária e uma porção da pálpebra, as glândulas lagrimais acessórias e contribuintes. Isso aqui você necessita saber muito mais em oftalmo, tá? A porção excretora, que é o que a gente chama de via lagrimal, isso aqui é chamado de via lagrimal, certo? Via lagrimal. A via lagrimal nada mais é do que o quê, Diogo? Como é que se forma? Beleza. Eu tenho a produção dela, decai para dentro do olho. Eu parpadeio, cai para onde? Agora eu chego até a região dos pontos lagrimais, que seria aqui nessa região angular. Depois eu vou para os primeiros condutícios, certo? Dos condutícios eu lanço nesse grande sistema aqui que a gente chama saco lagrimal, que não só armazena, como leva grande parte disso para dentro do nariz através do conduto lacrimomuconasal, certo? Então, isso é a porção excretora, joia? E, por fim, o que seria o filme lagrimal. Olha só, conjuntivas a gente já falou, mas para trás. Então, por aqui, tá bom demais, tá bom? Então, a gente se vê na próxima classe.